Olá, pessoal, mas estamos começando aqui então mais uma aula. Hoje eu resolvi falar para vocês sobre esses movimentos que estão acontecendo em vários lugares do Brasil e do mundo, com esse símbolo que a gente vê muito nas redes sociais, que é o tal do movimento Antifas, né? Que o significado dessa redução do nome Antifas tem a ver com o antifascismo ou antifascista, né? Como vocês podem ver, acho que vocês já devem ter visto esse símbolo em várias mídias aí, no Facebook, Instagram e etc, né? WhatsApp e tal. Às vezes com algumas variações, professor antifascista, policial antifascista, enfim, a ideia do antifascismo. Mas para a gente entender o que é ser antifascista, é preciso entender o que é ser fascista. E por isso a aula de hoje. O meu nome é Isabelle, eu sou professora de História, acompanhem até o final. Muito bem, esse símbolo eu vou começar falando para vocês a respeito do símbolo que está aqui na bandeira, né, do movimento antifascista. Então, existem algumas controvérsias aí sobre quando que eles surgiram, quando que começou-se a falar sobre o antifascismo e tal. E nos sites que eu pesquisei, nos estudinhos que eu fiz aqui para poder dar essa aula para vocês, a informação mais segura a respeito do antifascismo vem dessa junção aqui de dois movimentos, que foram movimentos e são movimentos ainda até os dias de hoje bem relevantes na história dos movimentos sociais, que junta o movimento anarquista com a bandeira preta e o movimento comunista socialista, né, da bandeira vermelha, tremulando juntas para o lado da esquerda. Por quê? Porque originalmente os movimentos fascistas, né, que se misturam muito e que se confundem muito com o nazismo alemão, porque surgem mais ou menos na mesma época e tem uma história muito semelhante em termos de ideologia partidária e tal, são movimentos de direita, tá? O fascismo italiano, o nazismo alemão são movimentos da extrema direita, que surgiram como movimentos de direita. O que as pessoas confundem por demais é porque existiram nações, países como a União Soviética, própria Cuba, Coreia, a China, que se apropriaram de algumas ideias filosóficas do comunismo e implantaram ditaduras nos seus países, tá? Isso é uma coisa que é muito importante de se dizer. Então, hoje em dia se fala muito sobre os comunistas e tal, mas na verdade o que a gente está falando não é sobre o comunismo em si, é sobre os países que se tornaram ditaduras com o emblema do comunismo. Eu vou dar uma aula para vocês especificamente sobre o comunismo para a gente entender um pouquinho mais a fundo essa questão do comunismo, que também é um assunto bem importante. Então, segundo o que eu pesquisei aqui, quero que vocês acompanhem esse pequeno textinho aqui, qual seria então o significado da bandeira antifas ou antifascismo, né? Ele foi criado em 1932, ou pelo menos essa bandeira que a gente conhece mais, porque teve uma outra versão. Era usado pela ação antifascista, organizada afiliada ao Partido Comunista Alemão, que existiu entre 32 e 33. Tá? Quem assina a criação do símbolo, que contava com duas bandeiras vermelhas voltadas para a esquerda, é o estudante Bauhaus, Escola de Arte Van Max, o artista gráfico, tal. Tá? Então, só para vocês conhecerem assim, como é antigo esse símbolo, né? Que é um símbolo que foi resgatado agora com todos esses movimentos. Ó, antifascista, né? Que é dos alemães lá, aqueles povo de língua difícil de falar. Aqui também outra bandeira antifas. Olha que interessante aqui, né? O povo erguendo e fazendo esses movimentos que surgiram, basicamente ressurgiram, não só surgiram, mas ressurgiram com bastante evidência agora
nesses protestos aí contra o racismo e tal, né? Aqui uma organização bem forte no Brasil hoje que são os policiais antifascistas ou antifas. Mas muito bem, o que é o fascismo, afinal de contas, né? O fascismo, ele teve como símbolo original, surgiu na Itália nos anos 20, com esse símbolo aqui, que é um símbolo muito mais antigo. Ele começa lá no Império Romano, que é um facho ou um feixe de lenha, né, preso com um martelo meio antigão, assim, meio romano, né, bem no meio. Originalmente, esse símbolo ele está associado com os povos etruscos, que foram as primeiras populações que chegaram ali na Itália, né, que deram origem à formação romana, né, à Península Romana e tudo mais. Lembrando que Roma também é uma aula interessante de se falar sobre isso. Roma era antes da sua fundação, lá no século VIII e tal, lá para trás, né? Ela era uma cidade-estado, tal como as cidades-estado grega e tal. Aí vieram as primeiras famílias, fortalecendo ali o poder dessas famílias mais antigas e principalmente esse povo etrusco que vem do norte da península. E aí vem a história da Roma, né? E o seu grande auge é o Império Romano. Então, originalmente, esses etruscos, eles usavam o feixe de lenhas, né? De, de madeira, presos a esse tipo um cutelo, assim, né? Que servia tanto como um instrumento de trabalho como um instrumento de guerra, muito usado pelas legiões romanas. Então, assim, o cara que vai resgatar toda essa história nos anos 20 é um líder italiano muito conhecido nos livros didáticos, que é o Benito Mussolini. Benito Mussolini, ele vai virar primeiro-ministro, chanceler, como se fosse um presidente, assim, não é bem presidente, mas ele, né, ele vira o chefe de Estado, chefe de governo ali da Itália, de Roma, na capital romana, em 1922. Então, observem, Hitler, lá na Alemanha, ele vai virar primeiro-ministro em 1933, 10 anos, mais, né, 11 anos antes, o Mussolini já era primeiro-ministro ali na Itália. E é ele que vai começar, então, a falar sobre um movimento que vai ser muito importante na Itália especificamente. Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá atrás. Assim como quando a gente estuda o nazismo alemão, a gente também tem que voltar lá no século XIX para entender o antissemitismo, entender a ideia do espaço vital e tudo mais. Também na Itália fascista, a gente tem que voltar lá no século XIX, 1800 e alguma coisa, quando vai acontecer a reunificação da Itália. Então, veja, a Península Italiana, tá aqui a botinha, né? Todo mundo reconhece o mapa da Itália na Europa, porque a bota de salto alto, chutando a Sicília aqui, que é a bolinha de futebol, né? Então ela era um conjunto de principados, era um monte de estados independentes ali, que com uma série de movimentos e governos, alguns nomes bem conhecidos e tal, que eu vou deixar para um outro momento, a Itália ela começou a se reunificar e se tornar, então, a partir de 1890, por ali, finalzinho do século XIX, um país único. Porém, vejam só, quando a gente tem esse monte de países aqui, né, que de repente se unificam e se tornam a grande Itália, um só país, embora a lei venha e diga, ó, agora a Itália é um país só, que vai ser governado por um único chefe de Estado aqui, todo mundo que está nesse território faz parte do país Itália, embora isso seja feito no papel, na forma da lei, por exemplo, a cultura das pessoas ainda não tá garantida. As pessoas ainda se sentiam relativamente em territórios diferentes.
Por que eu tô falando isso? Porque o fascismo, uma das características do fascismo é justamente trazer essa ideia de unidade, de unificação. Por isso, e também a mesma coisa vai acontecer na Alemanha. Por isso que a figura do Mussolini, ela teve como ideologia, como ideia principal para poder formar o fascismo, a ideia de um Estado nacional. Então, tanto o fascismo quanto o nazismo, uma das características principais é a ideia de nacionalismo. É você proteger a sua nação. Por quê? Porque até então a nação ela era toda recortadinha, as pessoas não se sentiam italianas, as pessoas se sentiam de acordo com os lugares, as províncias da onde elas vinham. É como se a gente pensasse assim aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós somos todos brasileiros, não interessa se é nordestino, se é gaúcho, se é paulista, se é paranaense. Se nós tivéssemos uma divisão do Estado, né, eu não me diria mais brasileira, me diria paranaense, ou me diria gaúcha, né? Por quê? Porque teria a ver com aonde estaria a minha territorialidade. Então, sabemos essa primeira coisa. Em razão da recente reunificação italiana, né, porque era um monte de estados ali separadinhos, de países separadinhos, acontece então essa reunificação tardia, porque é um dos últimos países, se não o último país, junto com a Alemanha, a se reunificar, a tornar um país só, um território só, com um governo só. Então, quando aparece o Mussolini, a ideia dele é tornar esse Estado-nação forte. E como que se faz isso? Através de um líder forte. E aí a gente retorna, então, ao próprio símbolo do fascismo, né? Que o fascismo, que surgiu como um partido político, ele tinha a ideia dos feixes aqui representando o povo, que todos unidos seriam muito mais fortes, e o martelo aqui no meio, representando o líder supremo dessa nação, que teria a responsabilidade de juntar todas essas pessoas. E é a partir disso, moçada, que acontece o quê? Justamente o fato do povo italiano e também do povo alemão começar a excluir aqueles que não faziam parte daquela Itália nacional, daquela Itália forte, daquela Itália que adorava o seu líder, né, político ali. Vejam, essa imagem aqui, ela é uma imagem histórica muito valiosa. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, claro que é uma foto antiga, mas é aqui o Mussolini fazendo a saudação, que a gente vai ver reproduzida também lá no nazismo, porque é uma saudação que vem lá dos tempos do Império Romano, né? O Ave César, que vai ser substituído por o Heil Hitler e o Salve Mussolini aqui. E todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó, são pessoas. Então, o que ele fazia? Fazia discursos muito motivadores, dizendo da grande nação italiana, que ia ser a mais poderosa, a mais potente, né? O terceiro império da humanidade, nas mãos de um grande líder estadista, de um grande estadista, e excluindo as minorias. Aqueles que não concordassem com a sua ideologia estavam fora. Ou você era fascista ou você estava morto, né? Estava morto, estava perseguido, estava torturado. E uma das características bem importantes, né? Vejam, isso aqui são crianças na França, tanto na Alemanha quanto na Itália, e em outras ditaduras que aconteceram em volta do mundo, né? Dos principais focos do regime era justamente na juventude. Na Alemanha você vai ter a juventude hitlerista, por exemplo, né? Como uma forma de já desde pequenininho, lá desde seus 10, 11, 7, 8, a criança já ir introjetando, já ir colocando na sua mente de que aquela ideologia é a melhor e se sentir mais integrado, mais identificado com um certo grupo de pessoas, justamente porque faz parte daquela ideologia, tá? Uma outra coisa importante que a gente vai ver também é a militarização dessa sociedade.
Por quê? Porque não é uma sociedade, obviamente, retornando a essa foto, não é uma sociedade que por liberdade escolhe ser, né? Então, como sempre, vejam, quando a gente tem um grupo de pessoas, uma sala de aula, por exemplo, tem 30 alunos dentro de uma sala de aula, é normal, é natural do convívio humano que aquelas pessoas elas tenham ideias diferentes sobre um mesmo assunto, né? Imagine uma sociedade com 200 milhões de habitantes como é o Brasil, ou uma sociedade maior, um país, né? Existem muitas pessoas que têm divergências, que concordam e discordam. Para garantir que essas pessoas que discordassem do regime, elas não prejudicassem a aplicação do regime, então esses líderes fizeram o que? Militarizaram a sociedade. Isso é uma das práticas mais comuns que a gente vê em regimes autoritários. É você entregar a arma na mão do cidadão para que esse cidadão possa defender esse Estado e faz um investimento grande também nas forças militares, tá? No próximo vídeo eu vou falar para vocês então sobre os campos de concentração na Itália, porque a gente ouve muito falar sobre os campos de concentração nazista e parece que na Itália não aconteceram, mas aconteceram sim, acompanhe.